Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Prazer estar aqui com vocês. Como ele falou, eu sou Fernando Bueno, sou especialista de produtos lá na Ágora. Fazendo uma breve apresentação sobre mim, eu estou no mercado financeiro há 20 anos. Comecei literalmente estagiário. O estagiário era a pessoinha que estava na porta do atendimento da agência do Santander, com um coletinho perguntando se eu podia te ajudar ou não. Foram 5 anos de Santander, passei por tudo que você imaginar dentro da agência eu fiz. Fui tesoureiro, fui caixa, fui estagiário, fui gerente de relacionamento. De lá fui para o Itaú Personalité, fiquei 1 ano no Itaú Personalité. Do Itaú Personalité fui para o HSBC. Lá no HSBC eu trabalhava numa estrutura de treinamento e desenvolvimento do gerente Wealth Management. Minha função era basicamente fazer com que essa conversa difícil sobre investimentos se tornasse uma conversa mais fácil para as pessoas, em linhas gerais. Em 2015, um pouquinho antes da fusão entre HSBC e Bradesco, eu saí, eu fui trabalhar lá na antiga BMF Bovespa, passei por todo o processo de fusão entre BMF Bovespa e CETIP via B3, na prática, e em 2019 eu recebi um convite da Ágora Investimentos para trabalhar lá na área educacional. Hoje eu sou um dos responsáveis pelo Ágora Academy. Daqui a pouco eu vou contar para vocês o que é o Ágora Academy. E desde então estou lá na Ágora como produto especialista, por um especialista de produtos. Também sou professor convidado lá do INSPER. Eventualmente o professor Ricardo me chama lá para conversar com os alunos, ou de graduação ou de pós-graduação. Também já fui professor de cursos de derivativos ligados à formação e certificação de profissionais do mercado. Estou super bem acompanhado hoje aqui do Henrique. Henrique, por favor, se apresente. Fala, pessoal. Boa noite. Bom, o Fernando estava falando da trajetória dele. Durante um bom tempo dessa trajetória, eu estava ali empinando pipa, estava um pouco desligado. Mas eu tenho 29 anos, estou aí há 11 anos no mercado, então eu entrei ali no Bradesco, fui do telebanco, né? Então, muitos aqui nem sabem o que é pagar um boleto por telefone, então eu ainda peguei essa parte. Passei pela rede de agências também. Hoje eu estou na Ágora fazem 3 anos, né? Então eu passei pela assessoria dos 11 anos de mercado. 4 foram de assessoria no Bradesco, na parte de investimentos, e 3 como analista de research, né, aqui na Ágora, tá? Atualmente eu tenho CNPq pleno, então faço análise tanto fundamentalista quanto gráfica, porém tenho dedicado a maior parte das minhas rotinas para análise gráfica, e vou trazer um pouquinho aqui junto com o Fernando sobre um tema tão importante aí. Pessoal, a gente vai falar agora sobre como investir em cripto com a segurança da Bolsa de Valores. Antes disso, deixa eu fazer uma pergunta aqui para vocês. Quem aqui conhece a Ágora Investimentos? Boa, bastante gente. Vocês não valem, tá bom? Nem vocês ali, que eu sei que vocês são de lá, tá bom? Para quem não conhece, pessoal, a Ágora Investimentos ela é a casa de investimentos do Banco Bradesco. Contando rapidamente sobre a história dela. Ela foi uma corretora que começou lá no Rio de Janeiro. Em 2008, o Bradesco comprou a Ágora Investimentos, manteve a Ágora Investimentos e Bradesco Corretora operando de forma concomitante. E em 2019, foi bem ali quando eu cheguei, houve a fusão entre Bradesco Corretora e Ágora Investimentos, principalmente no quesito a pessoa física. Não é que Bradesco Corretora acabou para todos os efeitos, ela continua lá, continua atendendo principalmente o público institucional. Mas para a pessoa física, a casa de investimentos do Bradesco hoje é a Ágora. Pessoal, a gente tem uma série de fortalezas lá dentro da Ágora. São mais de 1.400 produtos, acesso a produtos de renda fixa, ao mercado de bolsa de valores, com taxa de corretagem zero. E uma das fortalezas que a gente tem, pessoal, é exatamente a nossa área de research. Eu vou deixar o Henrique falar um pouquinho. Pô, de lá faz muito mais sentido ele falar sobre o research do que eu. Então, Henrique, por favor. Boa, bom, a gente tem tanto a parte de análise fundamentalista quanto gráfica, tá? Somos em torno de 10 analistas. Hoje temos todo o conteúdo no YouTube, então quem não for inscrito no canal da Ágora, peço que faça inscrição. A gente chegou aí à marca de 100 mil inscritos recentemente, então contamos cada vez mais com mais pessoas para divulgar, chegar o conteúdo mais adiante. Divulgamos relatórios diários, né, de recomendações de compra, análise de ativos, fazemos eventos presencialmente. Quem é cliente também tem a possibilidade
possibilidade de ter acesso a uma sala do trade conosco ali ao vivo, para poder operar, entender um pouquinho mais do mercado. Então, nossa função como research é justamente encontrar oportunidade, trazer ali o conteúdo, como a gente fala, né? Como é research varejo, pessoa física, então essa linguagem ela é muito mais atrativa, muito mais do dia a dia, assim, não tem aquela coisa, não tem tanto economês, a gente tenta trazer um assunto bem tranquilo para vocês, uma didática bem legal. Pessoal, vamos lá, vamos conversar agora um pouquinho sobre cripto e para falar sobre isso eu quero trazer alguns grandes números para vocês. Se a gente estiver falando das principais criptomoedas do mundo, a gente está falando num mercado de tamanho de mais de 2 trilhões de dólares. Eu vou falar um pouquinho agora só sobre rentabilidade. Chuta quanto que o Bitcoin subiu em 6 meses. Alguém chuta aí? Alguém levanta a mão e tem de cabeça? 100 e? 200? Ó, um desses fundos que eu trouxe aqui para vocês, que é o Hashon, o Bitcoin, especificamente ligado a Bitcoin, ele subiu em 6 meses 123%. É bastante coisa. Então vocês vão ouvir muita gente falar sobre esse tema. Vocês vão ouvir falar sobre esse tema por mais 2 coisas. Primeira delas, notícia quentinha que aconteceu e notícia que faz com que... Olha que coisa engraçada. Tem algumas coisas que a gente está na frente dos Estados Unidos e uma delas não é... E essa coisa não é futebol. Tá? Sabe o que é? A gente tem ETF na Bolsa Brasileira há muito mais tempo do que os Estados Unidos. Os Estados Unidos lançaram, a SEC, que é a CVM americana, ela autorizou ETF de Bitcoin tem poucas semanas e a gente tem esse negócio acontecendo no Brasil já tem um bom tempo. Segunda coisa que eu quero falar para vocês. Quem aqui conhece a BlackRock? Bastante gente. A Vanguard. Muito bem. Grandes gestoras de ETFs e de fundos de investimentos. Olha que coisa engraçada. Esses caras estão recomendando para seus clientes, anota essa palavra, conservadores. A BlackRock e a Vanguard estão recomendando para seus clientes conservadores ter em seu portfólio criptomoedas. Óbvio, não vai ser 80%, né, pessoal? Mas 1% do portfólio dos clientes conservadores lá nos Estados Unidos, a recomendação da BlackRock e da Vanguard é da recomendação em criptomoedas. Então, assim, pessoal, a gente está falando de um mercado que tem muito a crescer. Você tem várias formas de se investir nesse mercado. Você pode ir lá e comprar diretamente a criptomoeda. Uma das possibilidades que você tem é investindo através de um ETF, um Exchange Trading Funds. E aí eu quero trazer para vocês, fazer um back to the basics aqui. O que é um ETF, para quem nunca ouviu falar? Por regra, um ETF ele é um fundo de investimentos listado em bolsa e que você pode comprar uma cota desse ETF da mesma forma que você compra uma ação. Qual que é a regra de formação desse ETF? Por legislação, tanto aqui quanto nos Estados Unidos. Ele precisa seguir um índice de referência. Vamos fazer um exemplo mais rápido e aí vocês vão entender por que o Henrique está aqui, para a gente montar um pouquinho da dinâmica que a gente vai falar hoje. Então é o seguinte... O ETF mais líquido aqui do Brasil que a gente tem hoje é esse que eu estou colocando aí na tela para vocês. É o BOVA11. BOVA11 é o ticker do ETF, a forma como você acessa lá o home broker e vai comprar esse ETF hoje em dia. Qual que é a principal característica desse ETF? Ele vai acompanhar o índice Ibovespa, que é o principal índice de negociação aqui da Bolsa Brasileira. ETFs, em linhas gerais, eles são fundos de gestão passiva. O que quer dizer isso? Quer dizer que se o Ibovespa, né, sobe 10, o ETF tende a subir 10 também, mas sempre sobe um pouquinho menos porque ele cobra taxa de administração, que no caso do BOVA11 é 0,10, né? E aí você pensa comigo, por que eu vou investir no BOVA11, né? Por que eu vou investir num ETF que vai acompanhar o índice Ibovespa? Poxa, porque você vai acompanhar o mercado brasileiro, porque tem bastante liquidez e você vai conseguir diversificar. E aí eu vou fazer a pergunta para o Henrique agora, porque a gente vai fazer essa mesma dinâmica para as criptos. Henrique, BOVA11 é compra ou é venda? Eu olho para o gráfico desse negócio, é compra ou é venda? Do jeito que está aqui... Se quiser aqui, ó. Tá mais... Ficou? Não, e aqui, ó. Não, se você quiser isso aqui, ó. O verdinho aqui, ó, ele mostra lá o gráfico lá em cima. Se você quiser.
tranquilo. Se vocês olharem o gráfico que está à esquerda, a gente está olhando o gráfico diário. Não, a esquerda é a esquerda mesmo. Tá bom. Vocês vão ver que ele está muito próximo de uma linha bem escura embaixo. Então, ali a gente chama de suporte dentro da análise gráfica. Isso significa que se o índice, como o Fernando bem colocou, tá? Ele vai seguir muito em linha Ibovespa. Se você pegar um gráfico do Ibovespa, está muito semelhante. Então, a tendência é de alta do índice, só que se ele perder esse 122, nesse caso são R$122, que é o valor da cota do BOVA11. O índice Ibovespa, ele está em 126 mil pontos, tá um pouquinho diferente. Mas se perder, seria venda, tá? Então, no caso do índice, por enquanto, seria venda para o curto prazo. Se vocês olharem o gráfico da direita, ali, que é o gráfico que está com 1S, vocês vão ver que a estrutura em si, ela ainda tem, vocês vão ver um canal, duas linhas ali, paralelas para cima, só que eu fiz uma setinha apontando para baixo. Então, pode cair no curto prazo, mas ainda não é para falar, não, agora a bolsa, vou sair vendendo porque vai dar ruim. Ainda não é isso, mas respondendo de forma mais objetiva, Fernando, seria por enquanto olhar para a venda no BOVA11. Ou seja, olhar para a venda de curto prazo, perspectiva de queda, certo? Muito bem, vamos fazer a mesma dinâmica agora para o ETF de cripto? Quando você vai falar de ETF de cripto, a dinâmica é relativamente parecida. A gente está falando de um fundo negociado em bolsa que vai se referenciar a um índice conhecido de mercado. Qual que é a grande diferença? Esse índice vai ser especificamente ou de uma única criptomoeda, como Bitcoin, como Ethereum, ou de uma cesta de criptomoedas. E para falar do primeiro e do mais líquido ETF aqui na Bolsa, que vai acompanhar essa cesta de criptomoedas, eu trouxe aqui para vocês esses 4 aqui que eu vou falar para vocês na sequência. O primeiro deles, o Hash11. O Hash11 ele foi o primeiro ETF de criptomoedas a ser negociado aqui no Brasil e ele é disparado o mais líquido ETF, ou seja, o que mais tem negociações. Se você colocar esse ETF de cripto no ranking dos principais ETFs que são negociados na Bolsa Brasileira, alguém chuta a posição que esse ETF está? Não é o primeiro, que o primeiro eu já adiantei, é o BOVA11. Alguém chuta? Chuta aí, pô. Boa, terceiro, um pouquinho mais, é o quinto. É o quinto ETF mais negociado da Bolsa Brasileira hoje, é o Hash11. Quando você compra o Hash11, qual que é a alternativa? O que ele faz, esse ETF? Ele compra cotas do ETF mãe, que eu vou chamar assim, que é o Hash11, lá na Bolsa das Bermudas. Esse fundo, a função dele é comprar uma cesta de criptomoedas e, preponderantemente, a maior parte dessas criptomoedas focadas no Bitcoin. Quanto que corresponde ao Bitcoin esse ETF? Quase 72%, 71% e alguma coisa. Outras criptomoedas, elas têm um peso menor, tanto na composição do ETF quanto na composição do índice. Se a gente for olhar para o índice Bovespa, pessoal, o índice Bovespa, óbvio, a gente não está falando de ETF, a gente está falando de cripto, a gente está falando de ações lá, ele tem uma composição não tão forte assim, com 70% numa ação, mas ele tem algumas ações que têm um peso maior. Por exemplo, o Vale Petro, né? Vale Petro tem um peso muito grande lá no índice Ibovespa. Quanto que você paga para investir nesse ETF e acompanhar a performance dessa cesta de moedas? Primeiro, taxa de administração, que é de 1,30% ao ano, e o que você não paga, óbvio, se você investir comigo lá na Ágora, é taxa de corretagem, tá bom? Ou seja, para você comprar e vender esse tipo de operação lá na Ágora é taxa zero de corretagem. E aí a pergunta que eu faço para vocês. Bom, a gente falou um pouquinho aqui de fundamento, né, de cripto, pensando que a gente tem uma série de situações que podem fazer com que o mercado de cripto cresça bastante ali. Mas quando a gente olha aqui, ô Henricão, para o curto prazo, especificamente, Hash11 é compra ou é venda? Para o curto prazo, cara de venda também. Mas vale ressaltar, como eu mostrei os dois gráficos ali, ó, o semanal, a gente vê que teve uma puxada muito forte. Quando aprovou lá na SEC nos Estados Unidos, teve uma puxada forte do Bitcoin, mas ainda tem espaço para cair um pouquinho. Eu estava fazendo as contas ali, tem quase uns 8% no curto prazo que pode ter uma correção. Então, segurar um pouquinho a emoção, vale muito a pena. Ter um mercado gigantesco, como o Fernando comentou, mas no curto prazo tem cara de queda. No curto prazo tem cara de queda. E se a gente olha para um prazo um pouquinho maior, Henrique?
Difícil não querer ter, né, na carteira. De longo prazo é alta, a tendência de alta bem clara. Boa. Muito bem. Próximo, pessoal. O próximo que eu quero falar é um fundo que ele vai especificamente acompanhar o Bitcoin, que é o QBTC11. Esse tipo de fundo, pessoal, ele vai acompanhar um índice de referência, que é o índice de referência do Bitcoin na CME. CME, para quem não conhece, é a Bolsa de Chicago, a Chicago Mercantile Exchange. Tá? Então, esse fundo ele vai investir 100% dos seus recursos diretamente em Bitcoin, que é praticamente a maior moeda em capitalização de mercado do mundo, taxa de administração 0,75. Comprei esse ETF, o que eu estou posicionado? 100% Bitcoin. Bitcoin subiu, meu ETF sobe, Bitcoin caiu, meu ETF cai também. E aí pergunta que eu te faço, é parecida a análise aqui, ô Henricão? Extremamente semelhante. Se você mostrar, vai parecer que é o mesmo gráfico. Então, longo prazo é compra, mas aguardaria um pouquinho, não entraria nesse exato momento se estiver de fora. Se já tem, dá para aumentar a posição, mas espera mais um pouquinho. Tem os pontos ali no gráfico, vou entrar em tanto detalhe qual o preço exatamente, mas também uma média de 7 a 8% de correção é o que aponta. Pessoal, uma coisa que eu não falei. Alguém chuta o preço da cota desse ETF? Para você comprar assim? Ah, quero comprar um para experimentar. Preciso de muito dinheiro? Chuta, eu quero chutar de vocês. Eu ouvi a palavra correta, hein? Vou dar a dica, tá na tela, hein? Tá na tela. Tá na tela? 21 reais. O Hash 11 tá um pouquinho mais caro. O Hash 11 tá em torno de 50 reais. Mas eu vou contar uma coisa para vocês, falando especificamente de Hash 11. Este que vos fala aqui, comprou Hash 11 pela primeira vez, sabe com que preço? 24. Sabe quanto que ele bateu? 53. Sabe para quanto que ele foi? 21. O que eu fiz? Vendi? Não, tá lá. Deixa lá. Não é visão de curto prazo, é visão de longo prazo. Deixa lá. Fui lá e comprei mais um pouquinho. Quanto está hoje? Voltou para os 50. Pessoal, o que eu quero deixar de mensagem para vocês antes de falar do próximo, que é o BIT11, que é muito parecido. A diferença é que ao invés do QBTC para o BIT11, é o índice de referência. Lá, quando o índice de referência era o índice da CME, da Bolsa de Chicago, aqui a gente está falando que é o Nasdaq, Bitcoin Reference Rate, tá bom? Esse índice aqui, esse fundo aqui, ele tem uma característica específica, que é ele abate, né? Aqui é a palavra que a gente fala, neutraliza, melhor dizendo, as emissões de carbono causadas pela mineração de Bitcoin, que, como vocês viram aqui, ela gasta muita energia. Então, esses dois outros ETFs que eu falei para vocês são muito parecidos. QBTC11 e BIT11, muito parecidos. Henricão, se é parecido, acho que não tem muita análise aqui não, né, Henricão? É curto prazo venda, longo prazo compra. Só o próximo tem novidade. Tem novidade no próximo? Por que será que tem novidade no próximo, né, pessoal? A gente tem uma novidade no próximo por um seguinte motivo. Esse outro ETF aqui é de uma criptomoeda muito específica, que é o Ethereum. A forma de constituição desse ETF também muito parecida como todas as outras. Você constitui o ETF no Brasil, esse ETF vai lá e vai comprar cotas do ETF mãe lá no exterior. Qual que é esse ETF? O Hashdex Nasdaq Ethereum Reference Price, ou seja, vai se referenciar ao preço do Ethereum lá na Bolsa de Nova York, na Bolsa de Tecnologia de Nova York. Taxa de administração dele, 0,70. Ô, Henricão, deixa eu te perguntar, tem alguma diferença de análise para o Ethereum do que para todos os outros que a gente falou até agora, que todos os outros eram mais focados em Bitcoin, né? Sim, aí nesse caso existe uma diferença, né? Como são moedas distintas, apesar de serem criptomoedas. Ethereum, se tivesse que escolher, se a gente olhar a composição do próprio Hash 11, a segunda maior posição é Ethereum, né? Então são as duas maiores ali entre os índices. Ethereum, ela tem um sinal de reversão gráfica, então se a gente olha, se tivesse que escolher, falar qual das duas eu compraria, né? Os ETFs ligados ao Bitcoin,
estão com a posição gráfica de longo prazo melhor do que Ethereum. Ethereum já sinalizou, dentro da análise gráfica a gente fala o pivô de baixa, perdeu o suporte, Ethereum já fez esse movimento, Bitcoin não, Bitcoin tem lá os 7, 8% para corrigir de curto prazo, mas ainda aponta uma estrutura bem relevante de compra. Então aqui, se a gente for olhar com um pouquinho, é para tomar um pouquinho mais de cuidado com o Ethereum, especificamente se tiver uma posição de mais médio e longo prazo. Exatamente, ficar de olho porque a correção pode ser maior. Boa, muito bem. E aí, pergunta que eu quero deixar aqui para vocês, ou algumas reflexões, visto que meu tempo já acabou. Pessoal, desculpa, mas a gente teve algumas recorrências aqui, meu problema já acabou. Faz sentido a gente falar sobre, por que eu não vou investir em ETF não comprando a criptomoeda e comprando sintetizado via Bolsa de Valores? Você tem várias alternativas nesse sentido. Uma alternativa que é super importante, que eu gostaria que vocês tivessem na mente, é a seguinte: segurança. Quando você está falando em ETF de cripto na Bolsa de Valores, você está falando em segurança. Você está falando que tem uma instituição que vai garantir que quando você tiver que vender o seu ativo, o ativo estará lá para você vender. É a Bolsa funcionando como a custodiante do seu investimento. Quando a gente vai falando sobre negociação, você tem uma negociação super facilitada. Basta você ter conta em qualquer corretora, e já falando, avisando para vocês, gostaria que vocês tivessem conta lá na Ágora Investimentos. Você consegue negociar todas essas criptomoedas e diversas outras via ETFs nos home brokers das casas. Descorrelação. Quando você está falando em investimento em criptomoeda, você está falando de um investimento que a alta ou a queda dele, ela não é explicada por um outro ativo do mercado. Então, vou te dar um exemplo. Fernando, Bolsa Americana sobe. Henricão, tem correlação Bolsa Americana com qualquer ETF de cripto que a gente falou aqui? Não. Queda de juro nos Estados Unidos. Juro caiu lá. Tem correlação com isso daqui? Zero. Por isso que é importante a gente fazer a diversificação dessa nossa carteira. Cuidado que eu deixo para vocês Fernandão, quanto que eu coloco do meu patrimônio em cripto, em ETF de criptos? A recomendação que eu dou para vocês é: dividam os seus recursos em curto prazo, médio prazo e longo prazo. Aquela caixinha de longo prazo, você consegue ter uma relação risco-retorno um pouco maior. E aí, consequentemente, você pode alocar uma parte daquela caixinha, não só nesse tipo de ETF. Você pode colocar lá em fundos de ações, em previdências, em Bolsa Americana, enfim. Você tem uma série de alternativas para você fazer isso. E lembrando que lá com a gente, você tem corretagem zero para investir em cripto. Quero colocar mais uma curiosidade aqui para vocês, que é mostrando a liquidez. Fernando, tem bastante liquidez desses ativos? Quando a gente está falando do Hash 11 e do QBTC11, ou seja, a gente está falando de que são as duas criptos somadas, mais de 8 mil negociações delas por dia. Ou seja, você já consegue ter maior número de negócios acontecendo todos os dias. Quer deixar um recado final, Henricão? Pessoal, como vocês têm o longo prazo a favor de vocês, a gente tem visto cada vez mais ganhando apelo no mercado financeiro, lá fora aprovando de forma regular pela SEC. Aqui nós já temos os ETFs há um bom tempo. Então, avaliem bem, dividam o patrimônio, como o Fernando falou, sejam responsáveis nos investimentos, mas é sempre importante estar atento a essas situações. Como ele disse, o Hash 11, muito tempo a oportunidade que teve recentemente. Quem estava posicionado foi. Então, aproveitem, fiquem ligados aí nos conteúdos, sempre de confiança, de qualidade, e é só sucesso no longo prazo. Pessoal, muito obrigado, foi um prazer estar aqui com vocês, tive que dar uma acelerada aqui no conteúdo. Um abraço, precisando da gente, estamos lá na Ágora. Até a próxima, gente. Valeu!